Podemos começar? Lendo a página inicial do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O item é o 48, cooperemos fielmente, pois somos cooperadores de Deus. Está em Paulo, 1 Coríntios 3:9. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesma declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar-se à chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Peçamos luz onde a treva domine. Conduzamos harmonia às zonas em discordia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Até agora, temos sido pesado a economia da vida. Filhos perdulários ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos finalmente com o Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Vamos à nossa prece inicial. Peço a todos que elevem o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e vamos dizer assim: obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa manhã, com os nossos corações e mentes abertos, recebendo todas essas energias desse ambiente, sendo amparados e abençoados pela misericórdia divina, por toda a espiritualidade amiga dessa casa, que Frei Fabiano de Cristo, Anália Franco, todos os nossos espíritos que estão nesse ambiente nos auxiliando, possam nos dar um bom entendimento do estudo da manhã, que possamos assim, Pai, nos elevarmos mais, sermos espíritos melhores no nosso dia a dia, trabalhando no bem, com humildade e sabedoria. Que o Senhor permaneça sempre junto a nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós temos aqui nosso convidado especial, né, Senhor João Maceió, que veio de longe para dar essa palestra. Veio de longe. Seja bem-vindo, seu João, e tenha boas inspirações. O item que hoje vai ser o tema da palestra é uma realeza terrestre. Item 8, sentado, tá, capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Eu vou permanecer sentado, porque se eu ficar em pé, depois eu vou ter que sentar mesmo. Um bom dia para todos. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm por mim. Mas, em particular, vocês não sabem que eu quero bem a todos vocês, né? Todos, sem exceção. Cada pessoa que eu encontro em minha vida é um amigo que eu falo. Eu
só tem uma pessoa no mundo que eu suspeito que não gosta de mim, só uma. Mas eu tenho a impressão que ele guarda a impressão que ele gosta, que ele afastou-se de mim, mas não ficou de mal comigo, não. Mas o resto do mundo inteiro, todos gostam de mim por onde eu passei. E eu me sinto assim muito feliz. Hoje, o nosso assunto de hoje é falar sobre o capítulo 2 do Evangelho, Meu reino não é desse mundo. É muito interessante, né? Porque uma das coisas que mais a doutrina espírita nos explica é que o nosso reino aqui na Terra, nós só levamos o nosso sentimento. Os bens materiais, tudo que a gente faz de patrimônio, fica aqui na Terra. A gente queira ou não queira, tem pessoas que matam a família pelos bens materiais, estraga a família, se afasta de amigos por bens materiais. Quando eu era criança, quase vizinho nosso lá no norte, tinha um senhor que tinha um sítio, e ele ficava, quando a gente tinha um caminho por dentro do sítio dele. Quando a gente passava, ele vigiava a gente na saída do sítio. Ele dizia, eu quero que limpe os pés na hora que sair para não carregar a minha terra. Quer dizer, essa pessoa estava apegada demais aos bens materiais, né? Que é agarrado com unhas e dentes. Com certeza ele, quando desencarnou, levou o sítio, né, todo. E a gente fica preso aos bens materiais. Tem pessoas que é presa a emprego, tem pessoas que é presas a dinheiro. E Jesus veio, como diz aqui, meu reino não é desse mundo. O reino de Jesus, se não é desse mundo, o nosso também não é. Nós que devemos, com todo carinho, com todo amor, é um dever moral nosso seguir a Jesus, nós também devemos seguir a Ele com esse desapego aos bens materiais. É difícil, muito difícil. Tem pessoas que ficam de mal com a família toda, se afasta dos parentes. Tem outros que até quer que morra cedo para ficar com o patrimônio, né? Tem muita gente assim. E a gente nota que essa diferença nossa, bens materiais só existe aqui na Terra. Bens materiais só existem aqui na Terra. Quer dizer, não existe isso no mundo espiritual. Lá nós só levamos o nosso sentimento, nosso pensamento, aquilo que a gente leva de bom em matéria de pensar bem dos outros, da nossa convivência com os outros, do nosso bem-estar com todos aqueles. Aqui na abertura desse capítulo, fala sobre Pilatos tendo entrado em nosso palácio, foi feito vir Jesus em sua presença e perseguindo-lhe, eis o rei dos judeus. Lhe apresentaram Jesus como o rei dos judeus. Respondeu-lhe, meu reino não é desse mundo, e meu reino se fosse desse mundo, e minha gente haveria combatido. Quer dizer, Jesus tinha entrado numa guerra, como todo mundo entra. Agora a gente está vendo essas guerras no mundo, quase todas por invasão de território, querer tomar território. Diz que gira em torno de 30 guerras no mundo agora, no momento. E a gente vê que a Rússia e a Ucrânia está avançando cada dia que passa, já vai para 4 ou 5 anos de luta, né? Destruindo as casas para se apoderar do patrimônio alheio. E a gente nota que nós aqui na Terra, nós estamos cultivando ainda esse sentimento. A igreja que está na liderança na Rússia é a igreja ortodoxa, a igreja liderada por São Nicolau. E essa liderança da igreja não funciona nos partidos políticos, não tem valor nenhum, porque eles colocam em primeiro lugar os bens materiais. E em todo lugar, no Oriente Médio, no Irã, Palestina, também estão com a mesma briga, a mesma encrenca, né, pelos bens materiais. Quer dizer, nada daqui a gente leva.
nada leva. A pessoa pode ser o mais rico. Essa semana estava dando a notícia que um senhor novo, ainda jovem, atingiu a maior fortuna do mundo. Parece que é $1 trilhão. $1 trilhão, né? Aí a gente pergunta, que trabalho vai dar a ele quando chegar no mundo espiritual, né? Para se desfazer desse $1 trilhão, gente. É meio brincadeira um troço desse. Em cruzeiro, quanto é isso, $1 trilhão? Hein? Muito difícil, né, da pessoa conviver com isso. Eu já conheci muita gente assim, muita gente que se apega aos bens materiais. Na doutrina espírita nós temos o nosso querido Lins de Vasconcelos. Lins de Vasconcelos era um sertanejo do sertão da Paraíba, e ele, com todo carinho, com todo amor, ele compreendeu a doutrina espírita de viagem aqui para o sul do Brasil, e ele, quando conheceu a doutrina espírita, ele começou a querer se desfazer dos bens materiais que ele ia adquirindo. Ele primeiro, quando era novo, foi tropeiro. Lá no norte, na antiguidade, a gente criava burros e alugava para as pessoas. Aí tinha o tropeiro, era aquele que ia vir alugar os burros. Você tinha 4, 5 burros na sua casa, você ia lá e alugava os burros para ganhar a sua vida com aqueles burros e pagava o frete ao dono dos burros quando chegava de tarde. E ele primeiro foi tropeiro. Ele trabalhou como tropeiro. Depois que ele foi tropeiro, ele viu que não estava dando certo, voltou para a roça de novo. Depois voltou para a cidade, foi empregado de balcão de lojas e continuou estudando. Entrou para o quartel, foi sargento do Exército, e ele exerceu essas funções todas durante a sua vida e viajou para o sul do Brasil, entrou de sócio em uma firma, e já era espírita. Ele entrou de sócio para uma firma, e a firma só crescia, mas ele não queria, ele recusava a riqueza. Mas ele procurava o meio de trabalhar só para ganhar a vida, para ele se manter-se durante o tempo que ele estava vivendo. Ele viveu a sua vida toda, e quando ele chegou no final da sua existência, quando chegou no sul, ele deu baixa no norte do Exército, foi para o sul, tornou-se sargento do Corpo de Bombeiro no sul, no Paraná. Ele entrou, era já sócio dessa firma grande, cresceu demais, ficou milionário e saiu distribuindo a riqueza dele por onde ele passava. Mas ele não queria. Uma certa vez, ele ia passando no campo de Santana, ali próximo do Corpo de Bombeiro, na esquina da Rua dos Inválidos, tem aquelas casas velhas, tinha um leiloeiro leiloando aquelas casas. Ele, de brincadeira, de deboche, ofereceu uns tantos mil-réis ao leiloeiro, né? Aí o leiloeiro fez assim para ele, mas ele mandou ele parar, deu 3 marteladas na mesa e disse: o senhor ganhou, o senhor que ofereceu 40 mil-réis por as 3 casas, o senhor ganhou, pode voltar para assinar os documentos. Ele disse: meu Deus, para que é que eu quero essas casas? Se eu não quero nada de patrimônio, para que é que eu quero essas casas, né? Eu estou dando esses exemplos porque é para a gente entender pessoas que já têm esse nível de evolução. Aí, quando ele envelheceu, ficou doente, quando estava próximo a desencarnar, ele pegou, assinou um documento doando todo o patrimônio dele para todas as federações e casas espíritas que tivessem alcance da visão dele, né? E ele assim desencarnou, não deixando nada para ninguém. A gente nota que o reino dele não era desse mundo, não era desse mundo, né? Aí a gente nota que tem pessoas que acabam com a família, outros acabam com a nação, outros têm um carro, não vendem porque quer, quando morrer, levar o carro dentro do caixão. Quer dizer, é difícil, né? Muito difícil.
Muito difícil. Então, esse capítulo aqui fala sobre meu reino não é desse mundo, justamente nos toca nesse assunto. E aqui no item 4 fala sobre a realeza de Jesus. O reino de Jesus, de todos compreende, mas também não terá uma realeza, nem sempre o título de rei implica no exercício do poder temporal. Dá-se o título por unânime consenso que todos aqueles que pelo seu gênio ascende à primeira plana numa ordem de ideias qualquer. Quer dizer, uma ideia qualquer, a ideia mais importante é o desprendimento nosso dos bens materiais. Esse desprendimento nosso dos bens materiais, a gente deve comprar as coisas e usar para nosso fim. Tem pessoas que chegam no mundo espiritual cheia de remorso. Tem com que e deixa o parente morrer de fome. Não existe isso. No mundo espiritual existe um livro, e agora vocês me perdoem que eu estou começando a ficar velho, estou começando a esquecer. Aí, esse livro ele fala que no mundo espiritual existe um hospital cheio, lotado de pessoas com remorso. Que a pior doença que existe é o remorso. Você tem tudo para fazer o outro feliz. Esses dias eu estive conversando isso com a minha companheira. O que é que adianta a gente partir para o mundo espiritual e deixar meia dúzia de trocados no banco e um parente nosso morrendo de fome? O que é que adianta? Não é? Mas existe isso. Pessoas que têm tudo para ajudar o outro feliz, paga plano de salário, faz tudo que tiver direito para não gastar o dinheiro que tem. E às vezes eu faço as contas, a gente tirando R$100 do nosso ordenado e guardando no cantinho para garantir o nosso futuro, Enquanto a gente estiver vivo, está precisando. Mas tem pessoas que ganham, é diferente do português, ganha 100 e gasta 150, não é? Então, se torna difícil a pessoa se desvincular desse patrimônio. Muito difícil mesmo. Então, a realeza de Jesus... A realeza de Jesus não era desse mundo. Jesus veio para trazer a nossa felicidade. O item que está abordado para hoje é o item 8. A realeza terrestre é esse patrimônio, essa beleza de Lins de Vasconcelos, de Viana de Carvalho, que também foi assim, de Eurípides Bassanufo, Chico Xavier, que nunca quis nada na vida. Esses já se identificaram com a sua nobreza espiritual. Para enriquecimento do nosso estudo, eu tirei 2 reinados de obras espirituais, 2 reinados para mostrar a diferença de um para outro reinado, né? O reinado dos apegados aos bens materiais e os que não têm apego aos bens materiais. O primeiro foi uma rainha da Índia, por nome Alder, da França. Isso está no livro Céu e Inferno. Faleceu na França em 1858. Era contra o cristianismo, queria ser compreendida sempre rainha no mundo espiritual. Queria ser sempre rainha. Ela trabalhou, viveu, foi rainha, voltou para o mundo espiritual e quando chegou no mundo espiritual, ela exigiu que os escravos aparecessem para servir a ela.
Quer dizer, a gente vê o apego, né? A garganta está ruim. Quer dizer, eu quase não falo, né? Queria com todos os bens materiais, queria tudo que tivesse direito, acompanhasse ela. E ela não aceitava Jesus de maneira nenhuma, porque Jesus era desapegado aos bens materiais. Essa era a vida dela. Com todo amor, com todo carinho da vida dela, tudo que ela queria era continuar sendo rainha no mundo espiritual. E no livro Céu e Inferno tem vários exemplos dessa natureza. Pessoas que se apegaram aos bens materiais. No último capítulo do livro Céu e Inferno, tem um cego, a história de um cego, que ele pediu para reencarnar aqui na Terra, e cego, e era rico. E quando ele chegou aqui na Terra, ele não aceitou de maneira nenhuma a cegueira dele e a dificuldade que ele estava passando sendo cego. Aí ele suicidou-se. Suicidou-se, voltou para o mundo espiritual. Quando ele chegou lá, ele foi ver que o dinheiro nada valia. Isso está no último capítulo do livro Céu e Inferno. O dinheiro nada valia. O que é que adiantava ele ter aquele dinheiro cego? E o que é que adiantava ele também estar brigando no mundo espiritual pelo patrimônio que não existia? Quer dizer, é uma luta, né? Uma luta difícil da gente entender. Porque tem pessoas que até se suicidam por dinheiro. Se eu não conseguir isso, eu vou morrer. Aí vai passar a decepção no mundo espiritual. Aí vem aquela passagem que eu falei do remorso. Às vezes a pessoa fez tudo para fazer aquela pessoa feliz e a pessoa termina se suicidando. O outro exemplo foi de São Luís, que foi rei da França. Nasceu no ano 1214 para 1215. Ele desencarnou em 1270, aos 56 anos de idade. Iniciou seu reinado aos 10 anos de idade. Começou a ser rei aos 10 anos de idade. Mas ele era o contrário da rainha. Tudo que ele tinha como um destaque social. A posição que ele disputava como rei era um destaque social. Ele não fazia questão daquilo. E a intenção dele era ser rei só para governar a França. Pegava o cavalo, juntava 4, 5 soldados, botava do lado dele e ia passear de cavalo para visitar as pessoas pobres, os deserdados, as pessoas que estavam sofrendo pela rua. Passava por todos os recantos olhando. Onde encontrava uma pessoa passando fome, ele saciava a sede e a fome daquele pobre coitado, com todo carinho, com todo amor. E ele trabalhava assim. Uma certa vez, e fazia justiça por tudo que ele encontrasse pela frente. Ele colocava em primeiro lugar as coisas de Deus. Uma certa vez, ele encontrou um senhor sendo enforcado. Aí perguntou, aonde é que está o tribunal que julgou? Aí o pessoal que estava em volta dele disseram, somos nós. Mas vocês viram ele praticar o crime? Se não viram, vocês deixem o infeliz em paz. E aquele que for o número 1 é que merece morrer, o que está julgando. Porque está querendo tirar a vida sem motivo nenhum, sem razão nenhuma. Deixam ele em paz, solta. Aí descer ele da forca. E ele trabalhou assim durante a vida toda. Ele volta para o mundo espiritual, já desprendido de todos os patrimônios materiais, e lá no mundo espiritual ele começou a trabalhar pelo Espiritismo. Já em 1857 ele começou a trabalhar pela implantação do Evangelho de Jesus. E ele trabalhou durante a vida dele toda, governou a França, esses anos todos, 40 anos de reinado, que ele começou com 10 anos, e
teve essa felicidade de se identificar. E a gente nota a diferença de um para outro. Um desencarnou, a rainha desencarnou, e tudo fazia para que todos os patrimônios tivessem em volta, inclusive os empregados e escravos. Ele nada levou, tudo que ele fazia era para se desprender, igual o Lins de Vasconcelos, ele se desprender dos bens materiais. Nosso querido Lins de Vasconcelos, existe a vida dele, a biografia da vida dele, está com a nossa querida Estezinha, né? São 500 e tantas páginas. É bom para o nosso amigo ali que gosta de ler. Ele está na fila do livro. Na fila. 500 e poucas páginas da vida de Lins de Vasconcelos. Tem tudo de mais nobre que você pode imaginar de uma pessoa que atingiu esse grau de evolução. A gente não deve estar fugindo da nossa responsabilidade. Os amigos espirituais dizem: não recue diante das solicitações que te for feita. Quando alguém te pedir alguma ajuda, atenda. Se for para o bem, atender aquilo. Porque depois, quando chega lá na frente, você olha para trás. E a gente vê, eu visitei o presídio, e lá no presídio Esmeraldino Bandeira, eu criei essa amizade que eu falei no início do estudo. Com todo mundo que eu mantenho contato, eu construí um amigo, né? E lá os presos, quando eu chegava, hoje é dia do Maceió Vinho, quando eu chegava no pátio da entrada, depois da entrada do Esmeraldino, tinha as pessoas selecionadas, o grupo que pertencia à Igreja Católica, grupos que pertenciam ao evangélico, grupo que pertencia ao Espiritismo e o grupo que estava trancado dentro de um chiqueiro de arame farpado, todo machucado. Esse grupo do Espiritismo, ele estava me esperando, muitos deles estavam me esperando. Aí quando chegava a hora da palestra, eles, uma vez, um interrompeu o estudo e disse: seu Maceió, eu gosto muito do senhor, mas eu vou ser solto, eu só vou passar 20 anos aqui, eu vou ser solto. Mas quando o senhor me vê fora da prisão, não se aproxime de mim, porque eu não presto. Eu não tenho valor nenhum moral. Eu posso continuar mantendo essa minha fidelidade ao meu reinado, né? E eu posso praticar um ato de covardia com o senhor. Eu já fui preso 40 vezes. E dessa vez agora eu fui condenado a 20 e poucos anos de prisão, porque eu estava repetindo o mesmo crime quando saía daqui. Quer dizer, a gente nota que nós criamos a nossa personalidade. Criamos a nossa personalidade. A gente dá vida, alimenta. Enquanto a gente não se arrepender e não querer mudar para melhor, a gente mudar para melhor, desapegar-se dos bens materiais, trabalhar a nossa consciência no caminho do bem, a gente não vai conquistar nada da nossa vida, né? E aqui o nosso querido Bezerra de Menezes também, quando ele se identificou com a doutrina espírita, ele começou a se doar, ele começou a se soltar dos bens materiais. Aí ele fazia compra e dava para os pobres. A cesta básica dele era dada por ele, né? Ele mesmo doava a cesta básica, né? E ele, quando às vezes chegava em casa, chegava sem as compras. E a esposa dele, ele morava perto do final da Tijuca, na usina. E aí ele chegava em casa se queixando que estava sem compra, né? As pessoas iam na farmácia Cordeiro, na rua da Constituição. Essa farmácia dizem que ainda está viva até hoje. Foi tombada como patrimônio histórico. Ele fazia as compras dos remédios e ficava devendo na farmácia. Quer dizer, ele não tinha apego aos bens também materiais.
Ele trabalhava com essa beleza. E aqui diz, melhor a realeza. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de Jesus? Meu reino não é desse mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia nenhum valor dos reinos da terra, que se eu não compreendia, que trouxe comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Essa mensagem do nosso estudo, do nosso exemplo de hoje, é de uma rainha também da França. Ela viveu também em 1863. A rainha entre os homens, quer dizer, era a rainha aqui na terra. Tinha esse patrimônio, tinha essa riqueza, mas não tinha valor nenhum. Para se granjear o lugar no reino dos céus, são necessários a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, e a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fosse, nem que posição ocupasse, mas que bem fizesse, quantas lágrimas enxugasse. Esses exemplos todos que eu dei é justamente esse, né? Pessoas que vivem aqui na terra, às vezes tem pessoas que vê um pobre pedindo. Eu estava fazendo estudo em casa e eu lembrei de um exemplo que tem do Natal. Uma criança estava passando fome e foi para uma padaria. Eu olhava aquelas fatias de bolo cortadas, né? E ela olhava, os olhos cheios de lágrimas, com vontade de comer. Todo mundo chegava, me dá tantos pães, me dá esse bolo, me dá esse, me dá aquilo. Passava pela criança, saía e não dava confiança. Aí veio um mendigo da rua todo sujo, todo jogado, todo largado, né? Aí olhou para o garotinho, olhou para a fatia de bolo. Aí foi lá, comprou a fatia de bolo, deu para o garotinho, né? Aí o garotinho saiu pulando no pé só pela rua de alegria. A gente vê, tão fácil a gente fazer o bem, né? Tem pessoas que negam. Uma vez, a gente às vezes até passa pelo ridículo. Uma vez eu fui oferecer os biscoitos a um pobre na rua e ele me repreendeu. Ele disse, eu não quero esse biscoito, que eu tenho melhor do que esse aqui dentro do meu saco. Quer dizer, a gente às vezes pode quebrar a cara, né? Mas a gente insiste, né? O nosso dever é esse. Outra vez, eu fui comprar as tangerinas para um mendigo, ali da rodoviária, ele não falava. Aí ele pegou a laranja, ele disse que só queria uma, eu não entendi. Aí eu dei 3 laranjas a ele, mas ele não queria as 3 laranjas. Ele queria que eu ficasse esperando que ele chupasse a laranja para mim jogar a casca da laranja fora. Quer dizer, a minha paciência chegou até esse ponto, né? Aí eu conversando com o dono dessa mercearia ali, do Roberto, dono dessa mercearia, ele disse, jamais eu fazia bem esse safado que encontra na rua. Quer dizer, a gente encontra essa dificuldade, né? Mas a gente não deve perder a oportunidade de ofertar qualquer coisa, de ajudar, de servir, de trabalhar, como está dizendo aqui. Para se granjear lugar no reino, são necessárias a abnegação. A abnegação é a gente recuar diante dos patrimônios, desapegar-se dos bens materiais, ser humilde, se tornar-se igual São Luís, igual ao nosso querido Lins de Vasconcelos. Ser caridoso, caridade em todos os sentidos da nossa vida. Nós devemos ser caridosos. Caridoso num abraço, num aperto de mão, num cumprimento, num copo d'água, você aceitar uma visita. Nós aceitamos a nossa casa, as portas da minha casa, a nossa casa está sempre aberta, né? Logo quando a gente se casou, Nelly não tinha costume comigo, com esse meu jeito, né? Aí foi preciso eu ir amansando ela devagarinho. Aí ela depois começou a aceitar, né?
aceitar. Ela dizia, não, a casa não está preparada para receber visita. Eu digo, está, filha. A gente recebe de qualquer jeito. E as pessoas iam. Agora, na pandemia, todo mundo fechou, até o centro fechou, mas minha casa não fechou. Permaneceu aberta. Nós devemos devotar o nosso coração a Deus, ser caridoso. Perguntar se fosse a posição que ocupasse na terra, o que foi que a gente fez quando estava aqui na terra, né? Jesus, tu disseste, teu reino não é desse mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproxima. A ele só conduz as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por flores. Nós não vamos despertar a nossa consciência com facilidade. A gente tem que ter paciência, acima de tudo, para despertar esse nosso desejo, essa vontade nossa de servir, de ajudar. O nosso querido Emmanuel, quando ele reencarnou, segunda vez na época de Jesus, como escravo Nestório, ele, no mundo espiritual, ele despertou. Quando ele voltou, ele pediu para nascer como escravo, para provar que ele tinha se identificado com Jesus. Aí ele veio como escravo educado, manso, cheio de qualidade e cheio de nobreza, para pôr em prática isso que ele prometeu. E nós, às vezes, estamos prometendo a nossa riqueza espiritual, a nossa beleza da nossa identificação com a vida, mas a gente se esquece de analisar. Eu sempre peço às pessoas que façam uma análise da autoestima sua. O nosso querido André Luiz, ele diz, faça um exame introspectivo, mergulhe dentro de você mesmo e se conheça. Se conheça, note que existe essa diferença entre você. A gente nota que está procurando lugar aqui e ali para conhecer Deus, isso é ilusão da nossa vida. Deus está em nosso coração. Deus está onde a gente estiver com a nossa fé. Deus está presente. Jesus está em nossa vida. A gente não deve se autotorturar, sacrificar a nossa vida para servir, não. A gente deve pedir orientação a Deus. A oração é o bálsamo consolador. A oração é tudo em nossa vida. A oração é tudo em nossa vida. Tudo que nós precisamos, nós devemos orar, pedir a Deus que nos ilumine, que nos proteja, que nos ensine, porque a gente se auto-identifique se eu estou agindo bem no caminho da minha vida. A gente às vezes procura centenas de casas de oração, mas não se encontra. Porque o que Deus que você está encontrando está em você. Lins de Vasconcelos, ele trabalhava pelo bem-estar de todos. Onde ele estivesse, ele levava a sua presença. Uma vez ele foi condenado até à prisão porque criticou alguns gestos da Igreja Católica, mas depois chegaram à conclusão e livraram ele do processo, porque ele não estava se intervindo para o mal, ele estava se intervindo para o bem. E a gente, quando a gente está para fazer o bem, não encontra dificuldade, né, na nossa vida. Eu sempre falo, eu participei de uma reunião, a turma toda que estava na reunião estava encontrando um obstáculo para servir a casa religiosa. Todos, aqui na nossa rua nós não temos estacionamento. O estacionamento são cada um que faz, né? Aí pessoas que estavam criticando que a casa foi construída sem ter feito uma previsão que não tinha estacionamento. Aí quando chegou a hora, se você quer falar, eu quero. Aí quando chegou a hora de eu falar, eu falei, eu disse, olha, eu tenho andado por aí, centenas de casas espíritas que não tem estacionamento. Em Padre Miguel tem uma casa espírita que é dentro de um condomínio fechado. As portas fechadas de chave.
Aí quando chega lá, você tem que se identificar na portaria para poder entrar. Mas a casa funciona. O André Luiz, na Praça da Bandeira, não tem estacionamento. A rua não tem passagem para 2 carros, é estreitinha a rua Jiquibá, na Praça da Bandeira. As pessoas estacionam os carros dentro dos estacionamentos pagos e a casa, às vezes, não tem lugar de caber os assistentes. O salão é para 200 pessoas. O salão é para 200 pessoas. Lota o salão, ainda fica gente em pé na subida da escada. E não tem estacionamento. Aí eu comecei a falar e eu disse não. Quando nós queremos servir a Deus, não encontramos obstáculo. Não encontramos obstáculo. Os obstáculos, quem encontra somos nós. Tem pessoas que dizem, eu preciso de ser chamado. Não sabe se oferecer, gente? Não é o mesmo preço? Ser chamado e se oferecer. Esse casal jovem que estão aí, ó, que estão me olhando, vocês dois, né? Aí nós estamos para chamar vocês, né? Que vocês estão se encolhendo. Aqui tem uma família aqui, ó, que já está ferrada com a gente, né? Essa aqui já está na nossa lista, né, Henrique? Esse Henrique está concordando comigo. Nós vamos pegar vocês pelo pé. Direitinho, né? Vamos devagar, que a sardinha de vocês está assando. Então nós precisamos, para servir a Deus, precisa o casal, o nosso irmão Telmo e a esposa também está na nossa alça de mira, né? Eles estão também para ser convidados para uma tarefa qualquer aqui na nossa casa, né? A Edileuza está me olhando a minha atravessada, mas ela já foi aceita, né? Mas nós estamos aqui, nós estamos em uma casa religiosa para servir a Deus. O nosso objetivo é servir a Deus. Quando termina a reunião, a gente sai na carreira. Parece que estava aqui obrigado. Não, gente. Nós estamos aqui espontâneo. A gente deve tomar aquele cafezinho, conversar, dialogar um com o outro, procurar uma maneira de demonstrar, de fazer tudo para demonstrar essa nossa beleza espiritual que já existe em cada um de nós. E nós devemos tudo fazer para o bem, para o amor, para a luz. Compreendeis que não ganhar o reino dos céus, ajudai com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo do homem, e o traço de união entre o céu e a terra. Não se esqueça, a rainha aconselhou que a gente, como eu aconselhei, a rainha aconselhou que a gente usasse a oração. Quando a gente tiver dificuldade de se identificar conosco, mesmo a gente pede a Deus para fazer esse exame recomendado por André Luiz. A gente não precisa conhecer quem está perto de nós. A pessoa que mais precisa ser conhecida somos nós. Nós é que devemos conhecer a nós mesmos. A gente, às vezes, encontra pessoas igual a borboleta, tonteando sob a luz, caçando de casa em casa um lugar para ficar, e não encontra, mas não vai encontrar em lugar nenhum. Porque Deus a gente encontra dentro da nossa própria casa. Eu hoje de manhãzinha já me reuni com a minha querida lá de manhãzinha, já fizemos oração, pedimos a Deus por todos vocês que estão aqui, já foram envolvidos em nossas orações. Porque o nosso objetivo é esse, servir e amparar. E o lugar onde eu estou fazendo essa oração em casa, eu peço a Deus que abençoe. O lugar onde eu estava vendo a vida dos Vedas. Os Vedas viveram antes de Cristo, antes de Moisés, mais de 1000 anos. E eles já usavam a oração. E eles pediam que o lugar que fizesse oração fosse respeitado, dentro da nossa casa. Fosse respeitado com todo amor, com todo carinho. Se a gente tiver encontrando dificuldade de servir a Deus onde a gente está, nós devemos usar a oração, pedir forças a Deus e trabalhar para nos sermos identificados por nós mesmos. Se eu tenho, às vezes dentro de uma casa, a gente conheceu uma irmã evangélica, que o filho dela era pastor e a filha era espírita.
Dona Antônia. E ela não ignorava a religião dos outros. Ela trabalhava, dava toda atenção, com todo carinho, me recebia com todo amor e me convidou para fazer parte de uma caravana de visita aos pobres. Eu fui, ela me aceitava com todo amor, com todo carinho. Independente de cor, de raça, de religião, quando nós estamos para servir, a gente não encontra obstáculo, tá? Que Deus abençoe. Eu vou encerrar por aqui antes da hora, porque eu tenho uma notícia ainda para dar, né? Aqui termina essa mensagem que eu fiz o estudo de uma realeza terrestre e de uma rainha da França. Que Deus o abençoe a todos. Muito obrigado. E agora nós vamos lembrar que vocês se esqueceram. Ontem foi dia de quê? Hein? Santo Antônio. Alguém conhece Santo Antônio? Não, né? Santo Antônio eu considero como o terceiro homem na linha de conduta de Jesus, João Batista, João Evangelista e Santo Antônio de Pádua. Ontem foi o dia consagrado a Santo Antônio, dia 13 de junho, dia que ele nasceu. E ele nasceu, viveu a sua vida. O pai dele tinha uma certa fortuna, ele não precisava muito de trabalhar, mas trabalhava para ajudar o pai. Ele nasceu em Portugal. E ele nasceu, viveu a vida dele, sempre se preocupado em servir a Deus. Aí pediu ao pai para ingressar no seminário para estudar. E ele ingressou no seminário para estudar, para padre, e depois que ele mudou para os franciscanos. E Santo Antônio de Pádua, o nome dele não era esse, o nome dele era Fernando Martins de Bulhões. Ele nasceu em Lisboa. Quando ele chegou no auge da vida, as pessoas até consideravam ele como Antônio de Lisboa. Mas o nome dele mesmo, ele fazia questão de ser de Pádua, porque na vida dele, ele se dedicou ao trabalho, se formou-se em franciscano e foi servir na África. Porque todos os franciscanos tinham uma missão fora do lugar onde ele nasceu. Ele foi para a África. E quando ele foi para a África, no caminho, na via era vela, o vento deu na vela e levou ele para o sul da Itália, de Roma. E ele, quando ele chegou lá em Roma, ele procurou por todos os meios e modos, encontrou um convento franciscano para ele se agregar. Ele se agregou. Durante a vida dele toda, se agregou naquele convento. E ele trabalhando, servindo naquele convento, ele era de muita utilidade, né? Trabalhava, servia. Uma vez ele estava no refeitório e o chefe do convento, o monsenhor que dirigia o convento, chegou pedindo a alguém que quisesse fazer a palestra, que o orador da palestra de hoje não veio. Aí todos se recusaram, mais de 300 frades se recusaram a fazer a palestra. Ele disse, não, eu estou aqui, se eu sirvo, ele humilde como ele era, eu sirvo, eu estou pronto para ajudar. Aí ele foi fazer a palestra, foi aceito por todo mundo, ele abraçou com todo carinho, com todo amor. E ele tinha essa beleza na vida dele, de servir aos pobres. Ele, uma certa vez, uma passagem importante da vida dele, ele encontrou uma senhora sozinha dentro de casa, com o filho passando mal, e o marido tinha viajado, ele deu assistência e curou o filho dessa mulher, que estava passando mal, com o filho passando mal. Outra situação difícil, ele estava fazendo uma das palestras em Roma, e quando de repente o pai dele, alguém matou uma pessoa e enterrou no sítio. O sítio em Portugal chama-se de quinta. Aí o sítio tinha sido enterrado esse rapaz no fundo dessa quinta.
E o pai estava condenado à morte. Descobriram que o rapaz morreu, estava enterrado naquele lugar e que tinha que matar quem matou ele, né? Que em Portugal existia pena de morte nessa época. Aí o pai, amarrado, esperando o julgamento para ser morto, ficou pensando, disse, se meu filho estivesse aqui, ele vinha aqui me ajudar, mas ele não está, eu vou pedir força a Deus para suportar o que eu estou passando. Santo Antônio estava fazendo a palestra, com o livro aberto, o Evangelho aberto em cima da tribuna. Aí ele teve uma crise como se fosse um topor, um desânimo, um desmaio. Ele sofreu aquele desmaio, ele pediu licença na hora que estava desmaiando, e pediu às pessoas, vocês me perdoem que eu estou me sentindo bem, e vocês aguardem um instantinho, que não vai demorar. Aí as pessoas ficaram esperando. Naquele inteirinho ele baixou os olhos, fechou os olhos e debruçou-se em cima da tribuna, e ele se transportou de Pádua para Portugal, na sala de uma casa que estava servindo de tribunal, que antigamente se fazia tribunal até a casa de família. Aí ele entrou e disse, boa tarde. Quando ele disse boa tarde, todo mundo ficou admirado com a chegada dele. Aquela beleza dele, né? Chegou, boa tarde, boa tarde. Aí, deseja alguma coisa? Ele disse, eu vim aqui para defender meu pai. Aí ele foi defender o pai, disse, o que é que você quer, como é que você pode ajudar? Ele disse, nós vamos na quinta do meu pai, aonde a pessoa está morta, fazer uma visita lá. Aí o pessoal todo chegaram lá, ele materializou o defunto e fez o criminoso se retratar, que o criminoso estava no meio do povo, que estava fazendo julgamento. Que doido, batendo palma para o pai de Santo Antônio ser morto no lugar dele, né? Aí ele se identificou, disse, isso aqui é que é o verdadeiro criminoso. Aí voltaram todos para a sala, quando chegaram na sala, ele pediu licença e voltou para Pádua. Quando ele chegou em Pádua, ele melhorou, foi melhorando da tonteira que ele estava passando, foi melhorando, melhorando. Aí se recuperou, disse, vocês me perdoam, porque eu tive um ligeiro mal-estar. Mas ele também não sabia para onde tinha ido, porque ele tinha se materializado. Santo Antônio de Pádua, ele tinha o dom mediúnico de materialização, de vidência, de audição, de cura, tinha todas essas qualidades espirituais. Ele tinha todas essas qualidades espirituais. Uma certa vez, ele encontrou um senhor, disse, eu estou ouvindo falar nesse tal de Antônio, e eu gostaria de saber se ele crê em Deus mesmo. Eu vou mandar vocês levar um saco de dinheiro e dar para ele. Se ele aceitar o saco de dinheiro, é que ele é ganancioso, ele não acredita em Deus. Vocês matam ele na hora. E se não aceitar, vocês trazem o dinheiro de volta. Aí ele chegaram lá os dois carrascos, cada um com um facão grande na mão, e disseram, está aqui esse saco de dinheiro que meu patrão mandou dar para vocês. Aí ele disse, vocês levam o dinheiro de volta, que eu não aceito dinheiro de rapina. Eu não aceito de maneira nenhuma. E não estou precisando desse tipo de dinheiro. Eu preciso de dinheiro doado por amor. Aí eles voltaram, chegaram lá, passando umas horas depois, o patrão que mandou tirar a vida dele veio e se entregou a ele. Disse, olha, eu estou aqui para que você precisar de hoje em diante. Eu vou ser um servidor seu, um discípulo seu, porque eu já reconheci que você é um digno de Deus. Passando outra passagem também na vida dele, outro rico testou ele, levou a mala com dinheiro e foi oferecer o dinheiro a ele.
Aí ele disse a ele, eu quero que você me prove que você crê em Deus. Aí ele disse, eu creio. Espera um instantinho, né? Abra essa mala. Aonde está o dinheiro do rico, também está seu coração. Ele abriu a mala, estava o coração do rico sangrando dentro da mala com dinheiro. E o rico ficou encantado, também se tornou-se discípulo de Santo Antônio. Aí ele ficou com essa beleza espiritual de se identificar com a vida, com todo carinho, com todo amor. E ele continuou lutando, trabalhando e servindo, né? Outras vezes, teve outra passagem importante na vida dele. Ele encontrou-se com uma pessoa, com um cavalo, a cavalo, e desceu do cavalo. Ele disse, você que é Antônio de Pádua? Ele disse, sou. Se eu queria provar, que você me provasse que você crê em Deus. Ele disse, eu creio. Ele foi na porta da igreja, Aí Santo Antônio foi lá dentro, apanhou o Santíssimo Sacramento, vestiu aquela roupa de celebrar a missa, e veio e se apresentou-se a ele na porta da igreja. Quando se apresentou-se, o cavalo se ajoelhou. Entenderam o negócio? O cavalo que se ajoelhou e ele não se ajoelhou. Ele disse, o poder de Deus está nisso, eu creio em Deus. Aí ele ficou parado, né? Ficou parado. Como é que pode uma coisa dessa? Ele disse, eu também vou ser um grande admirador seu. E Antônio de Pádua levou a vida dele toda assim. A vida dele toda muito breve, que ele desencarnou com 36 anos de idade. E a vida dele foi breve, mas foi muito proveitosa. E existia uma devoção com as pessoas, quando viram falar da beleza dele, continuaram, quando chegava no convento, quando ia receber os títulos da Igreja Católica, dizia, quero que bote o nome do meu santo de Antônio de Pádua. E Santo Antônio foi criando Antônio de Pádua. Aí, numa celebração de um casamento aqui no Brasil, apareceu o retrato dele do lado dos noivos. Aí que aumentou cada vez mais essa fé. E Santo Antônio foi essa pessoa querida, que ontem foi o dia da sua comemoração. Se vocês não conheciam, conheceram um pouquinho, tá bom? Tá bom? Alguém já tinha lido ali a vida dele, não? Não? Então está lendo através de mim. Então nós estamos assim muito felizes, porque eu gosto muito de Santo Antônio. Eu tenho uma grande admiração desde novo, né? Que eu tenho admiração por ele. Isso. Eu gosto dele. Muito obrigado. Que tenhamos um dia rico de muito amor em nosso coração, de muita felicidade. Eu me sinto muito feliz quando eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora, tá? Me sinto muito feliz. Depois, quando eu desencarnar, eu volto para aqui de novo, tá? Tá bom? Muito obrigado. Nós é que agradecemos, né? E sentimos muito felizes de ter o senhor junto a nós como inspiração, nos trazendo esse conhecimento, nos incentivando, nos trazendo essa alegria, né? Nós é que se sentimos muito felizes. O senhor está sempre convidado para estar aqui junto com a gente, encarnado ou desencarnado, o senhor vai estar sempre junto a nós, em nosso coração, em nossas mentes, sempre presente aqui no Vinha de Luz. É uma beleza muito grande estar fazendo parte, né? Que bom! Então, tá ótimo. E nós ficamos felizes por o senhor aceitar. Volte mais vezes. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Nós só temos que agradecer. E aí, nós agradecendo. Fora a coleção de livros que ele tem em casa, né, que sempre está emprestando para me emprestou a Vida de São Francisco de Assis, que é lindo o livro. Se vocês não lerem, vou trazer aqui para o Vinha. Nossa, é muito bonito, né? Já leu o São Francisco de Assis? É lindo. Nossa, muito, muito bom mesmo.
né? E assim, sempre que a gente precisa, a gente está lá, né? Falando com o seu Maceió, ele nos ajudando, nos incentivando. Ele... Esse ano eu já li mais de 14 livros. Esse ano. Já para mais de 3.000 páginas eu li esse ano. Nossa, é exemplo, né? Que a gente consiga chegar nessa idade assim, com toda essa motivação. É muito bom. Ganhou até dele e do Henrique também, né? Henrique te ganhou, Henrique. Ganhou Henrique também. Muito bom. Então vamos agora fazer a nossa oração com o coração cheio de alegria e agradecendo muito a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, a Frei Fabiano de Cristo, que nos auxiliou e nos ajudou a estarmos aqui nessa manhã de coração aberto, recebendo todas as energias benéficas para o nosso ser espiritual, ser físico também. E agradecendo, Pai, só temos que agradecer e pedir que permaneça conosco, que nos auxilie no trabalho do bem, auxiliando ao próximo, ajudando aqueles que estão conosco nessa caminhada, com muita luz, com muito amor, com muita paz e alegria em nossos corações. Nós só temos que agradecer e pedirmos que fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Agora vamos passar para o passe. Pedimos aos que vão participar do passe que...